Bandeirantes acontece. Hoje foi a vez do Luiz Roberto Barroso responder ao que disse Bolsonaro no dia 7 de setembro. E nós tivemos aquela resposta do Fux, que aliás foi a mais bem elaborada. Uma resposta em que houve alfinetada no Bolsonaro e alfinetada no Supremo, dada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Hoje ele voltou a falar no assunto e se limitou ali às platitudes, dizendo não, decisão judicial tem de ser cumprida e tal. O que é uma obviedade, mas também vale sempre ressaltar que a alternativa é contestá-la no âmbito do próprio judiciário, no caso de uma decisão de um ministro, no próprio Supremo, de um ministro do Supremo, né? E não ignorá-la, porque aí você começa a ignorar as normas, a lei, a Constituição, a delegação que a sociedade dá a um ministro do Supremo, porque no fim das contas todos eles são delegados, representam a sociedade em alguma função. Nenhum deles é o Luís XIV, o soberano incontestável. E o Barroso falou como dirigente do Tribunal Superior Eleitoral. Não deveria falar nessa condição. Seria melhor, ele poderia dar essa mesmíssima resposta, fazer o mesmo discurso de mais de 10 minutos, quando estivesse lá no Supremo. No TSE, não pode dar resposta política. Porque é isso, é uma resposta política. De qualquer maneira, Barroso, sabendo que há sim desconfianças em relação à confiabilidade total das urnas eletrônicas, voltou a prometer que haverá uma fiscalização maior, que haverá mais testes, que haverá mais gente qualificada, é claro. Não adianta me convidarem para que eu vá lá fazer um... Eu não entendo nada de tecnologia. Então, para que os especialistas, técnicos, gente de universidade que estuda o assunto, e claro, até aqueles que têm os conhecimentos para hackeamentos, né, eles possam fazer esses testes. Ataquem o sistema para ver qual é a resposta do sistema. Uns atacando, outros observando a resposta do sistema. Então, ele promete que isso vai acontecer. Aguardemos. Diz também que a democracia brasileira está atravessando um momento difícil. Sim, aliás, a democracia no Brasil, ela nunca esteve de fato consolidada a ponto de ser um tema indiscutível. Um tema que não há necessidade de você discuti-lo, porque está assentado, né? Há um acordo social de que todos querem viver no regime democrático, com liberdade, com as liberdades que são naturais, aliadas às liberdades que a lei garante, que a Constituição garante, e sem qualquer preocupação de que haverá ataques no âmbito do Estado a esse tipo de acordo social, não é? Ou seja, que atentem contra a democracia. Ele falou em momento delicado. Na verdade, desde sempre. Essa é uma marca da República Brasileira, como já conversamos a respeito aqui, não é? Desde a sua proclamação pelo Deodoro até os dias de hoje, a democracia no Brasil foi muitas vezes desafiada, contestada, derrubada em alguns momentos, na ditadura Vargas, na ditadura militar. Só que democracia não pode ser só impressão de democracia ou a ideia de que há, pelo menos formalmente, uma democracia. Democracia exige, primeiro, que todos estejam sujeitos à lei. No Brasil, não é assim. Segundo,
que ninguém use o seu poder para ir além do que a Constituição permite. No Brasil, isso lamentavelmente acontece muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. A democracia exige também, quando a gente afirma que é o império da lei para que haja liberdade, tem de ser o império da lei para que haja liberdade, muitas vezes ela é o ignorar a lei. Muitas vezes no Brasil confunde-se a democracia e o Estado de Direito com a anomia, com a atitude que é frouxa diante da necessidade de a lei ser imposta e cumprida. Só que isso vale para alguns, porque aí está a base do problema. O Brasil é um país de castas. Você tem uma elite econômica, política, que inclusive elabora as leis e as elabora de maneira a blindar-se. Blindar o andar de cima, indiferente a qualquer divergência ideológica, política, divisão sociológica, econômica. Não importa se um grupo é estatizante, o outro quer privatizar, não importa se um grupo quer uma atuação maior do Estado, o outro quer o Estado limitado às suas atribuições mínimas. Tudo isso é irrelevante no sistema de proteção do andar de cima, no sistema de proteção da casta econômica, da casta política, da casta jurídica que paira sobre as outras, sobre quem a sustenta. Sobre quem a sustenta. E o Barroso, é muito bom que todo mundo manifeste preocupação com a democracia. É muito bom. Mas não basta dizer que se preocupa com a democracia. É preciso defendê-la. Defender a democracia no que de fato ela é. E não a democracia formal. Então não adianta o Bolsonaro, por exemplo, afirmar que foi discursar em nome da liberdade, se ele não entender que a liberdade só é possível quando ele, inclusive, como presidente da República, e ele, principalmente, como presidente da República, não se sujeita à lei. Se ele não se sujeita à lei, há uma anomia e a liberdade não é possível. Ela vira utópica. E a democracia torna-se disfuncional. Mas também não adianta o Barroso, o Fux, o Moraes, como o Moraes fez na terça-feira, né? Tuitou, falando da defesa da democracia, que o 7 de setembro de 1822 nos conferiu a liberdade. Isso é um discurso idealista, porque a liberdade, ela depende de que cada um, no poder público, limite-se, aquele que recebeu da sociedade a delegação do poder, de exercer o poder no judiciário, no executivo, no legislativo, aquele que recebeu a delegação da sociedade para legislar, o que recebeu para executar as leis, o que recebeu para defender a Constituição e as leis e para julgar conforme a Constituição e as leis. Se eles ultrapassam os limites dessa delegação, eles atacam a liberdade, atacam a democracia, atacam o Estado de Direito. Infelizmente, o próprio Supremo faz isso muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. O Barroso já o fez. Sempre que ele se reveste de um manto de ser iluminado e que acha
que a Constituição deve ser interpretada para que a sociedade seja conduzida em determinada direção, ele está atacando a democracia, ele está atacando o Estado de Direito. Quando o Supremo desencadeia inquéritos de ofício, cometendo um erro perante a Constituição e deixa de defender a Constituição para usá-la de maneira sinistra para desencadear inquéritos, e a condução do inquérito é entregue a alguém à revelia do que diz a letra, ou seja, em vez de um sorteio, uma indicação, e a indicação significa você é que pode conduzir isso em tal direção. O sorteio não me dá essa garantia. É isso. Por isso o sorteio é evitado. Não, qualquer um aqui vai conduzir da maneira adequada. Não. O sorteio não me dará a garantia de que será conduzido na direção que queremos. Foi isso que o Marco Aurélio denunciou. O Congresso Nacional, que é a essência da essência, no plano ideal da democracia, porque ali está a representação direta do povo, no caso da Câmara, e, por ser o Brasil um país tão grande, com tantos entes federativos, um Senado que representa esses entes, representa os estados. Ali está a representação do povo e das unidades que formam o país, que formam o Brasil. É uma casa, a Câmara, vital, como a casa dos que representam o povo. É uma casa, o Senado, vital, como a casa dos que representam aqueles que estão na formação da federação. Então o Congresso é vital. Não há parlamento independente, não há democracia. Sem parlamento, então, é inócua a discussão. Não há democracia. Mas não adianta ser, temos um Congresso. Sim, a China também tem. Aliás, é chamado de Congresso do Povo. Esse é o nome formal. Que, na verdade, é um mero coadjuvante do partido, do Estado e das Forças Armadas. É uma caixa de ressonância apenas a referendar formalmente aquilo que já está decidido. Isso não é representação popular. Mas normal, a China não é democracia, é uma ditadura totalitária. O judiciário, quando ele não é independente, e percebam, Venezuela, o judiciário é um braço do poder do Estado, do poder de fato, que é a cúpula das Forças Armadas. Hein? O Maduro é apenas a expressão que o Chávez disse, quero que seja isso aí, e em apreço e, obviamente, por interesse, para que não haja desvínculo com a imagem do Chávez, está lá o Maduro, mas quem manda são os generais. O judiciário na Venezuela é um braço do Poder Executivo. Ele só decide o que a ditadura quer que seja decidido. O mesmo vale para Cuba, para o judiciário da Coreia do Norte, que vai condenar quem o governo da família Kim determina que seja condenado. Quem os generais que sustentam a dinastia Kim querem que seja condenado. Então não adianta ter tribunal apenas para fazer aquilo que a ditadura já definiu. Há situações, digamos, em que há aparência da independência. Na Turquia, na Hungria, mas é mera aparência. O judiciário tornou-se braço de uma autocracia, como nesses casos, ou no caso da China, de um Estado totalitário. Porque é preciso definir a diferença entre uma autocracia, muitas vezes ditatorial,
e uma ditadura totalitária. Mas em todos eles, o Congresso e o Judiciário são braços do poder central, de onde de fato emanam as decisões incontestáveis. No Brasil, não. No Brasil, aliás, até na ditadura, muitas vezes houve posições de confronto dentro da Suprema Corte. E isso levou à perseguição de juízes do Supremo. Aliás, falam ministros, vem lá da época do Getúlio. No próprio governo Getúlio, embora lamentavelmente o judiciário em muitos momentos tenha se comportado de maneira vergonhosa. Se você pega, por exemplo, a prisão do Graciliano Ramos, parecia o processo. Parecia o processo do Kafka, porque ele passa o tempo todo sendo levado de uma prisão para outra e em nenhum momento ele sabe do que é acusado. E por fim, ele é libertado, mas ele nunca soube do que ele era acusado. Isso é típico de ditadura e aí com a anuência vergonhosa, covarde do judiciário. Mas advogados corajosos se levantaram na época. Defenderam presos políticos corajosamente, tanto durante a ditadura getulista quanto durante a ditadura militar. Sempre houve os que se levantaram, correndo riscos e defenderam perseguidos políticos e presos políticos. Hoje, não. Desde 88, desde 85, né, quando de fato é encerrado o regime militar, o Supremo firmou-se como um braço do poder independente. E na Constituição de 88 ganhou poderes demais. E diante da fraqueza moral, em muitos casos, intelectual, quase sempre, e pelo fato de que muita gente no Congresso tem medo do judiciário, porque é investigado, tem causas pendentes, tem assuntos pendentes, há algum risco de condenação em algum momento. E também por governos que ou foram fracos demais ou não atentaram para isso, o Supremo cresceu e hoje está acima, na maioria das situações, dos outros poderes. Isso é ruim para a democracia. Porque a ideia é, aliás, foi citado esta semana de novo Montesquieu, acho que foi o Aras que citou Montesquieu, poderes independentes, nenhum pode mandar no outro, e harmônicos. A harmonia já é um objetivo, né, uma idealização das relações. Muitas vezes não é possível, mas a independência é fundamental, é essencial, é o cerne desse sistema. E, claramente, o Supremo tem avançado as linhas sobre o Congresso, sobre o Executivo. Isso é muito ruim. Mas, tolo é o que acha que a solução é fechar o Supremo. Ou fechar o Congresso. Claro que não. Eles são essenciais. Se suas composições são ruins, é, ao fim, resultado de escolhas ruins da própria sociedade. Só está no Supremo quem foi indicado por presidentes eleitos. O único que chegou lá indicado, isso na redemocratização, né, de lá para cá, o único que foi indicado por um sujeito que não recebeu voto direto do povo foi o Celso de Mello, indicado pelo Sarney. Mas dentro do processo legal, um colégio eleitoral elegeu o Sarney. Não houve eleição direta porque o parlamento não quis. Esteve nas mãos do parlamento a emenda Dante de Oliveira. Todos os outros escolhidos por quem esteve lá
eleito ou porque puxou o tapete. Mas estão lá. Mas a base de tudo é a escolha popular. Os parlamentares, os senadores que ratificam o nome indicado pelo presidente, os senadores não caíram lá de paraquedas. Foram escolhidos pelas pessoas. Já tivemos a figura do senador biônico, não temos mais, felizmente. Então o sujeito é eleito diretamente. Na Câmara há o problema daqueles que não receberam votos para estarem lá, mas estão. É o problema do quociente eleitoral, que de novo o Congresso enterrou a ideia de mudança. Não era o melhor caminho, distritão, mas foi. Era pelo menos uma maneira de sair dessa crise de representação que o sistema atual proporciona, gera. Muita gente está lá sem voto, hein? Não tem voto para estar lá. Mas é o jogo. São as leis. É a norma. É o quociente. É o modelo. Então, não se pode negar legitimidade. Podemos contestar a qualidade do sistema, mas não a legitimidade, porque quem assim determinou foi colocado lá pelos eleitores. Então, temos uma representação ruim, temos uma mentalidade terrível das castas, do senhorio, da casa grande. E estamos todos nós aqui, os demais, numa vasta senzala, enquanto a casa grande toma decisões e se protege, se blinda, independentemente dos humores internos, das animosidades internas, das divergências internas. Mas é a casa grande. Conseguiu chegar lá, entrou para a casta. Isso não pode ser transformado da tarde para a noite, porque isso vem de longe. Já citamos aqui o brilhante Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque, um estudioso brilhante. Ele e o Freire, eles transformaram em grande parte a sociologia brasileira. E ele dizia da cordialidade brasileira, o que infelizmente entrou para o imaginário com a ideia do brasileiro bonzinho, cordial, amigo, prestativo, solidário. Independentemente disso ser assim ou não, em muitos casos é, mas a cordialidade que ele cita ali é a cordialidade no poder, ou seja, as decisões movidas pelo coração, não pela piedade associada à ideia de coração, não o coração físico, né, mas o coração espiritual. Então, a ideia do Sérgio Buarque é que as decisões são tomadas para defender os amigos, os próximos, os correligionários. O poder forma a sua corte na República. A República Brasileira tem corte. Tem seus barões sem título, mas barões. Os seus duques sem título, mas duques na prática. A República Brasileira tem uma corte. E essa ideia já fere a democracia. Não que a corte em si fira. O Reino Unido tem uma corte, é uma monarquia e uma democracia respeitável. O problema não está na monarquia ou na república, nem no presidencialismo ou no parlamentarismo. O sistema está corrompido, não por isso ou por aquilo, mas ele foi formado nessa direção. Então é bom que o Barroso, que o Bolsonaro, que o Moraes, que o Fux, que o Rodrigo Pacheco, que o Arthur Lira, aqueles que estão no poder, que falem
palavras de apreço pela democracia, pela liberdade, pelo Estado de Direito. Mas, na verdade, todos eles alimentam esse sistema de castas, de autoproteção e de cordialidade no andar de cima. Cordialidade no sentido estabelecido brilhantemente pelo Sérgio Buarque de Holanda. Mas essa foi a reação do Barroso. A Câmara, por sua vez, está preocupada agora com o novo Código Eleitoral. Eu penso que se tivermos uma decisão hoje, amanhã poderemos falar disso, né? Estaremos atentos aí. E talvez amanhã o Ronald nos brinde com esse tema, se aprovarem alguma coisa lá. Porque a ideia é que façam isso hoje. Enquanto isso, o Congresso começa a segurar reformas e priorizar orçamento. Por que priorizar orçamento? Claro que sem orçamento a coisa não anda. Senão as despesas do ano que vem estarão comprometidas. Mas a pressa não vem daí. A pressa vem daquilo que está implícito e, em alguns casos, explícito no orçamento aprovado pelo Congresso Nacional. Uma lamentável peça orçamentária. Lamentável. E a proposta enviada pelo governo, pelo Ministério da Economia, tem um buraco de cerca de 70 bilhões. Inclui a ampliação do Bolsa Família. Ontem, o Ronald e eu falávamos aqui exatamente disso. Mudar o nome é fácil, mas ampliar o programa, atender mais gente, vai demandar um dinheiro que hoje não existe. Não há fonte desse recurso. E a dúvida é quanto o Congresso vai abrir de espaço para novos gastos em ano eleitoral. E é sempre assim. É sempre assim. Mudam os governos e o uso do dinheiro público é arbitrário. Já temos o orçamento secreto. Mas por que secreto? Está no Diário Oficial. O Bolsonaro argumentou isso. Não é secreto, está no Diário Oficial. Não é esse o ponto. É que a sociedade não será informada de quem, por quê e para onde o dinheiro foi. Quem o requisitou, por que o requisitou e para onde foi. É secreto. E o dono do dinheiro, o povo, essa abstração, o dono do dinheiro não vai ficar sabendo para onde foi o dinheiro. E quanto às reformas, sabe, Ronald, tem hora que algumas reformas é melhor que não sejam feitas, né? Porque às vezes aqui no Brasil há sempre aquele discurso: as reformas não andam, como se necessariamente viesse coisa boa de uma mobilização reformista. Há pouco eu ouvi o Schwartzman dizendo o seguinte: essa reforma aí tributária vai custar ao Estado, em termos de arrecadação, pelo menos 30 bilhões de reais. Deixará de ser arrecadada essa fortuna por conta do texto que, ao fim, deve ser aprovado. Então, dizer que as reformas não estão andando porque agora o Congresso quer dar um castigo no governo. Sinceramente, você acha que o governo está realmente preocupado? E esses congressistas estão de fato preocupados com a reforma administrativa? Pelo contrário, vivem acenando que a reforma não pode ser bem assim e vão fazer um faz de conta. Essa reforma administrativa vai ser um faz de conta. As promessas são feitas de maneira assombrosa, corajosa. Hoje o Dória falou aqui na Bandeirantes, falou: eu defendo a privatização da Petrobras. Porque o cara está longe do centro de decisão. A questão é quando chega lá. Se de fato mantém o discurso, mantém a ideia que vende na eleição. E há a questão dos precatórios. 89 bilhões e 100 milhões em dívidas judiciais. Isso vai andar?
vai passar a ideia do Guedes de parcelar o pagamento dos precatórios para que haja dinheiro para o novo Bolsa Família, que seria Auxílio Brasil, é isso, Ronald, o nome? É. Auxílio Brasil, né? Auxílio Brasil. Aliás, acho que trocaram renda por auxílio com a ideia de que o sujeito está lá, mas deve receber, durante aquele período, incentivos para que não dependa, né, da assistência social. E tem uma associação natural com um momento importante que as pessoas se sentiram abastecidas com auxílio emergencial. Essa palavra Exato. é importante, pelo menos na memória afetiva das pessoas, né, Zaidan? Exatamente. Agora, é aquele negócio, né, Ronald? Essas reformas podem piorar as coisas. Principalmente a tributária. Pode melhorar muitas coisas, desburocratizar. Do jeito que está, não dá. Se ao fim a decisão foi não aprovar essa reforma, que façam outra decente, porque o sistema tributário brasileiro é canalha, é insano, é injusto. Esse é o problema, é injusto. Então, ninguém também está se descabelando ou perdendo o sono porque o Congresso não dá sinais de que aprovará reformas. O orçamento eles vão aprovar pela necessidade constitucional de garantir o funcionamento das coisas em 2022 e também porque a peça orçamentária aprovada, que é muito ruim, mas foi elaborada de maneira a favorecer grupos políticos que estão no Congresso Nacional. E enquanto isso, o país está aí convivendo com os problemas sanitários, que quando você acha que estão sendo superados, eles mostram que ainda podem ser um problema grave, embora menores do que antes, com consequências menores do que antes. Temos o problema do desemprego gigantesco, a indústria, e nós temos ouvido representantes da indústria aqui falando da luta contra o custo Brasil, contra esses aumentos absurdos no preço da eletricidade, os problemas na disputa de mercados, a concorrência desleal com países que praticam dumping e trucagens cambiais como a China. E o trabalhador aí, pelo menos se livrou, o Senado foi bem nessa, né? Se livrou de ter uma precarização ainda maior do seu trabalho, da sua força de trabalho, da contratação de sua força de trabalho. E a inflação. Aliás, cara Ana Luísa Bessa, inflação vai ser o tema do nosso convidado, não é isso? Boa tarde, Ana. Ô, Zaidan, justamente na hora que você falou, ela saiu. Foi buscar o café. Ela foi ali com a Sônia pra armar. A Sônia tá começando a gravar mais uma entrevista do Brasil com Z durante o Acontece. E a Ana foi dar uma ajudinha pra ela. A gente vai falar, Zaidan, com o André Perfeito, que é a cada 2 meses a gente tem um tema pra falar com o André Perfeito aqui, cada vez mais cabeludo. Então, mais uma vez, a gente vai ter a oportunidade de beber dessa fonte que é tão boa e nos esclarece que caminhos vamos seguir aí nessa trilha da inflação, Zaidan. Muito bom, Ronald, é isso. Esse é o Bandeirantes Acontece Já Já. Esse, o tema de abertura do Acontece, vira podcast e está no nosso site. Preciso ter um agregador de podcast do meu conhecimento, um aplicativo baixado no meu celular para ouvir o Zaidan e todos os podcasts e programas da Rádio Bandeirantes? Não. Se quiser ter, pode ter. Mas no site você tem absolutamente tudo. radiobandeirantes.com.br. Tem uma live, tem o recorte dos principais momentos da rádio do dia inteiro, do primeiro ao último minuto do dia, e tem ali todos os podcasts atualizados e todos os programas atualizados. Tudo pra você no site da Rádio Bandeirantes. radiobandeirantes.com.br. Entre lá. Rede Bandeirantes de Rádio.